revelando a coragem transformadora de Neemias, o homem que desafiou o status quo com fé inabalável. No terceiro ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, a cidade de Jerusalém permanecia em ruínas, assombrada pelo lamento de um povo que se via distante de sua herança. O profeta Neemias, um homem de fé e coragem, encontrava-se na corte do rei Artaxerxes, na antiga Pérsia. Como copeiro do rei, desfrutava de privilégios e conforto, mas seu coração doía ao receber notícias sobre Jerusalém. Ele soube dos muros desmoronados e do templo abandonado, elementos sagrados que sustentavam a identidade e a relação do povo com Deus. Neemias, olhando para os luxuosos estofados da corte, não conseguia ignorar as ruínas de sua cidade natal. O peso da dor e da indignação se tornou insuportável. Semanas se passaram em súplica e jejum, enquanto ele clamava ao Senhor, buscando força e direção para uma missão que pareciam impossíveis, mas que não poderiam ser ignoradas. O silêncio de Deus não poderia abafar o clamor de seu coração. Neemias sentia a presença divina mover-se, preparando o caminho para algo extraordinário. Certa manhã, a atmosfera estava tensa. O rei Artaxerxes observou a tristeza refletida no rosto de Neemias, uma expressão incomum em um copeiro, que deveria demonstrar alegria. "Por que está tão triste, Neemias?" perguntou o rei. O copeiro sentiu medo apertar seu coração. Abrir-se ao monarca poderia resultar em sua ruína. No entanto, a determinação ardente superou seu temor. Com uma oração silenciosa, Neemias revelou o desespero de Jerusalém e expressou seu desejo de retornar para reconstruir os muros. Para sua surpresa, Artaxerxes não só concedeu a permissão, mas enviou recursos e cartas de apoio. Assim começou a jornada de Neemias, repleta de fé em um Deus que ainda governa o destino de seu povo. Ao chegar a Jerusalém, o cenário era devastador. O povo, apático e dominado pelo medo, mal conseguia ver o que estavam perdendo. Mas Neemias não chegou apenas para contemplar a ruína, ele trouxe uma visão de esperança e renovação. Quando Sanbalate e Tobias, seus opositores, zombaram deles, Neemias, ciente de que a luta era mais do que uma batalha física, se voltou a Deus. "Não temam", ele exclamou. "Lembrem-se do Senhor, grande e temível." Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Diante das adversidades, Neemias convocou os habitantes a trabalharem juntos na reconstrução dos muros. Cada família se uniria em um esforço compartilhado, e sob a sombra de estruturas em ruínas, eles não apenas levantariam paredes, eles renovariam a própria essência de sua identidade. Somente a fé os sustentaria, unindo-os em oração e confissão de pecados. Com o avanço dos trabalhos, as muralhas começavam a se erguer, e uma nova esperança se solidificava no coração do povo. Mas a resistência opositora estava longe de ser neutralizada. O inimigo rosnava nas sombras, mas a devoção e a determinação do povo de Deus estavam prestes a prevalecer. A questão permanecia: como garantir que essa devoção perdurasse nas tempestades da incerteza e oposição? O que mais Deus estava prestes a revelar? No decorrer dos dias, Neemias e o povo de Jerusalém continuaram o trabalho árduo de reconstrução, mas os murmúrios de desânimo e medo ecoavam entre as famílias. A visão de um futuro restaurado era frequentemente ofuscada pela sombra da oposição. Sanbalate e Tobias, junto com outros inimigos, não cessavam suas provocações. Eles buscavam semear desespero nos corações dos trabalhadores, atacando a motivação espiritual que começava a brotar. Certa manhã, enquanto os trabalhadores erguiam as pedras e assentavam os tijolos, uma nova onda de zombaria se elevou. "O que estão fazendo? Acham que poderão restaurar os muros? Mesmo uma raposa poderia derrubar esse muro!" gritavam seus adversários.
Neemias, ao ouvir essas palavras, voltou-se para o Senhor em oração e, em um tom firme, respondeu ao povo: é Deus quem nos dará força. Não se deixem levar pelo medo, pois o Senhor é nosso protetor. A disposição de Neemias astutamente uniu o povo. Os líderes de família se levantaram, e uma nova determinação preenchia o ar. Com a dedicação, as seções dos muros começaram a tomar forma, e os portões, uma vez queimados, começaram a se erguendo novamente. Contudo, a adversidade não se restringia às palavras cruéis dos opositores. A oposição começou a se materializar em táticas mais sinistras. Um plano foi urdido para desestabilizar a obra a partir do interior. Neemias logo soube que alguns dos nobres de Judá estavam em colapso, cometendo injustiças, oprimindo seus irmãos e endividando-os com usura. A corrupção erodia a própria fundação que ele buscava restaurar. Ele se levantou diante do povo e os confrontou: o que estão fazendo é errado. Vocês estão esquecendo a lei do Senhor. Vamos parar a opressão e buscar a justiça. Esse chamado à retidão tocou os corações dos nobres, e eles prometeram retornar aos caminhos de Deus, restituindo o que tomaram de seus irmãos. A unidade começou a brotar novamente, como uma flor resiliente que luta para alcançar o sol através da terra dura. Percebendo que as palavras de Neemias tinham acendido fervor, Artaxerxes distante também ouviu sobre os progressos em Jerusalém. Ele decidiu enviar mensagens de apoio. A resposta que Neemias receberá manifestava a graça de Deus, dando novo ânimo a todos os envolvidos na reconstrução. Então, Neemias organizou turnos de trabalho. Metade do povo continuaria a edificar, enquanto a outra metade ficaria armada, guardando contra os ataques que sabiam que viriam. Quando os muros começaram a subir, a luta tornou-se ainda mais intensa. No meio da confusão, Neemias recebeu um aviso. Um mensageiro chegou com um recado alarmante: Sambalate planeja um ataque. Ele deseja que você venha até o vale de Ono, mas o intentou para mal. Neemias, conhecendo as táticas astutas do inimigo, respondeu: estou muito ocupado na obra que Deus me deu para realizar. Por que deveria parar para ir ao encontro deles? A determinação de Neemias se agigantava a cada passo, mas ainda havia um sentimento profundo dentro dele, um sinal de que essa luta era mais do que a reconstrução física dos muros de Jerusalém. Abaixo da superfície, algo maior estava sendo forjado. Um chamado divino estava ecoando, uma preparação do Senhor que levaria a um renascimento espiritual e a renovação da fé entre o povo de Deus. Assim, enquanto as muralhas cresciam, seu coração pulsava com expectativa. O que mais estaria Deus preparando? As promessas de restauração se aproximavam, e Neemias percebeu que cada pedra que ele levantava era uma declaração contra as trevas. Mas, nesse processo, revelações profundas do caráter de Deus estavam prestes a ser reveladas, e a batalha que estavam enfrentando era uma preparação para um desdobramento que mudaria o destino de todos em Jerusalém. Enquanto o sol se erguia sobre Jerusalém, lançando seus raios dourados sobre os muros em reconstrução, Neemias continuava a liderar seu povo com firmeza e oração. Mesmo diante das ameaças de Sambalate e Tobias, o coração de Neemias se mantinha inabalável. Ele sabia que aquele não era apenas um trabalho de reconstrução, mas uma luta pela identidade e pela fé do povo de Israel. A luta espiritual intensificava-se, e a atmosfera estava carregada de expectativa. Certa noite, enquanto todos descansavam após um dia cansativo de trabalho, Neemias teve um sonho que o despertou. Uma voz suave, mas poderosa, ecoava em seu espírito: a restauração que buscam é um reflexo da renovação que desejo trazer aos seus corações. Ele acordou em sobressalto, o peso da responsabilidade pairando sobre seus ombros. A reconstrução dos muros era parte de um plano mais amplo, e ele sabia que o Senhor estava chamando seu povo a algo mais profundo. Na manhã seguinte, Neemias convocou todos os líderes e trabalhadores. Com um olhar sério, ele declarou: não se tratam apenas de pedras e tijolos, mas de um chamado à verdadeira adoração e ao arrependimento. Precisamos nos voltar novamente para o Senhor, pois somente Ele pode nos dar a vitória. Esse apelo ressoou nos corações do povo, lembrando-lhes das promessas feitas por Deus a seus antepassados. Enquanto isso, a maldade de seus inimigos crescia. Em uma manhã cinzenta, um novo plano foi orquestrado.
Sanbalate enviou um mensageiro, mordendo palavras venenosas. Neemias, venha. Unamos forças em um banquete. Precisamos discutir a paz entre nós. Neemias, porém, já conhecia as intenções traiçoeiras de seu inimigo e respondeu com firmeza: não posso parar a obra que Deus começou em minhas mãos. Apesar das ameaças e do escárnio, a coragem de Neemias era contagiosa. O povo, ao ver sua determinação, encontrou uma nova força. A cada dia, as muralhas cresciam e os portões, em breve, revelariam sua glória anterior. Mas lembrando-se do que havia visto em seu sonho, Neemias decidiu organizar uma grande convocação para a união espiritual do povo. Era hora de restaurar não apenas os muros, mas também os corações. Ele proclamou um dia de jejum e oração, um tempo de reflexão diante do Senhor, onde cada membro da comunidade poderia reunir-se e clamar pela misericórdia de Deus. Vamos nos humilhar e buscar a face do Senhor, e Ele nos ouvirá e curará nossa terra, exortou Neemias. Os corações foram tocados, muitos se prostraram, lágrimas vertendo ao reconhecer suas falhas. Enquanto eles se reuniam, um murmúrio sereno tomou conta do lugar. As promessas de restauração e de um futuro glorioso começaram a vibrar nas almas. À medida que as horas avançavam, a sensação de uma presença poderosa enchia o ar. O Espírito de Deus estava movendo-se entre eles, convocando-os a um novo caminho de fidelidade e adoração. Entretanto, não se passaram muitos dias até que a oposição tornasse a agir. Um alerta chegou a Neemias: uma traição está próxima, Neemias. Os inimigos estão se aproximando. A sombra do mal mais uma vez pairava sobre Jerusalém. Neemias, no entanto, lembrou-se das promessas de Deus e da visão que teve. Ele declarou ao povo: não temais. O Senhor é nosso escudo e fortaleza. A luta não é nossa, mas de Deus. O povo se uniu em oração e ação, prontos para enfrentar o que viesse. Nesse clima de grande expectativa e temor, o Senhor estava preparado para revelar algo profundamente transformador. Neemias ergueu os olhos e orou, pedindo direção. Ele sabia que a batalha poderia não ser apenas por muros, mas pela total entrega e renovação do povo. E assim, a tensão continuava a crescer, enquanto o plano soberano de Deus se desenrolava entre eles. O que mais estaria por vir? Uma revelação aguardava, e a fé do povo estava prestes a ser testada de maneiras inenarráveis. Enquanto a noite se cumpria sobre Jerusalém, Neemias buscou a Deus em oração, determinado a ouvir uma palavra que pudesse guiar seu povo. Com a luz da lua refletindo sobre os tijolos das muralhas em andamento, ele sentou-se em um canto solene e despejou seu coração diante do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, teu povo clama por tua intervenção. Fortalece-nos em meio às ameaças que nos cercam, dá-nos coragem para perseverar. À medida que ele orava, a tensão na cidade era palpável. As vozes de ridículo de Sanbalate e Tobias se dissipavam nas sombras, mas sua malícia não se afastava. Neemias sabia que um plano astucioso estava sendo forjado, a traição estava nas sombras, e o medo queria se infiltrar nos corações dos israelitas. Naquela manhã, Neemias reuniu os líderes ao redor de um fogo aceso, cujas chamas dançavam como a fé do povo que ele tentava inspirar. Irmãos, não podemos desistir. O Senhor nos chamou para esta obra. Lembremo-nos das palavras de Moisés ao povo: o Senhor irá lutar por vós, e vós apenas estareis em silêncio. Êxodo 14:14. É Ele quem nos fortalece, e é na fé que encontramos o verdadeiro poder. Enquanto falava, cada palavra queimava com um ardor que inspirava confiança. O povo se lançou em um clamor fervoroso, levantando suas vozes em união, como um só corpo diante do seu Deus. As lágrimas e as súplicas se entrelaçavam enquanto buscavam o socorro do Todo-Poderoso. Contudo, a grandeza do propósito divino não deixaria de ser desafiada. Um novo mensageiro se aproximou, ofegante, trazendo um aviso aterrador. Neemias! Sanbalate e Tobias planejam um ataque ao entardecer. Eles se aproximam de nossas portas com um exército. Precisamos de uma estratégia. Neemias sentiu o peso do momento. O medo e a incerteza espreitavam a porta, mas não se permitiu sucumbir. Ele convocou uma assembleia rápida e, em meio ao clamor, expôs sua estratégia.
Dividiremos nosso povo em grupos. Metade trabalhará nas muralhas e a outra metade estará armada. A espada em uma mão e a ferramenta na outra. Neemias 4:17. A determinação brilhava em seu rosto. Se necessário, lutaremos por nossos irmãos, por nossas casas e por nosso Senhor. Uma nova coragem invadiu o coração do povo. O suor e as lágrimas tornaram-se parte da construção das muralhas não apenas externas, mas também internas, pois cada um sentia a renovação e a esperança crescendo em seus corações. As vozes de Sambalate e Tobias, outrora poderosas, agora surgiam apenas como murmúrios distantes, impotentes diante da fé resplandecente da comunidade. Quando o sol começou a se pôr, e as sombras dançavam sobre os muros, o povo se preparou. A expectativa pairava no ar, uma mistura emocionante de temor e esperança. Neemias olhou para o céu e orou em silêncio: Ó Senhor, permite que sejamos instrumentos de tua glória. Não somos nada sem ti. A batalha estava prestes a começar e, ao olharem para os muros que estavam se erguendo ao seu redor, viram não apenas pedras, mas a manifestação da fidelidade de Deus em resposta à sua fé e perseverança. Sabendo que em cada tijolo colocado ali havia um testemunho de sua união e confiança no Senhor, preparei-se para o que viria. Enquanto a noite se aproximava e a tensão aumentava, um novo gancho no plano soberano de Deus formava-se no horizonte, revelando que as ondas de transformação não viriam apenas através da reconstrução das muralhas, mas de uma verdadeira renovação espiritual. O que significaria a vitória, de fato? A batalha em si era apenas o início do que estava por vir. A promessa de Deus e seu plano estavam para ser revelados, e a fé do povo seria testada de maneiras que ainda não podiam imaginar. À medida que a noite se aprofundava, o som de armaduras e murmúrios se aproximava das muralhas de Jerusalém. Neemias ficou em oração, seus pensamentos fixos nas palavras que acabará de compartilhar com o povo. O céu estava coberto de nuvens, como se a própria natureza estivesse ciente da batalha iminente. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmos 27:1. Lembrou-se, enquanto olhava para seus irmãos ali reunidos, robustos e reformados pela fé. Os guardas estavam posicionados em locais estratégicos, as espadas bem empunhadas, e as ferramentas ainda nas mãos dos que continuavam a obra. Permanecemos firmes no Senhor, pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades e poderes, contra as forças espirituais do mal. Efésios 6:12. Neemias exortou, antes que o confronto se iniciasse. Ele podia sentir a tensão no ar, o peso das expectativas e das promessas de um Deus que não abandonaria seu povo. A escuridão se tornava opressiva, e foi então que as vagas de invasores se mostraram à vista. Sambalate, com seu rosto marcado pela raiva e cobiça, liderava a investida. Seu olhar sibilante cruzou com o de Neemias, e em seu coração, o líder do povo de Deus não sentiu temor, mas uma profunda convicção de que o Senhor estava com eles. Enquanto os oponentes avançavam, um grito de batalha ecoou das fileiras de Neemias. O povo estava decidido. Sejam valentes, Neemias bradou, pois o Senhor nos é um escudo em tempos de dificuldade. Os homens e mulheres ali, não apenas com armas, mas com corações fervorosos, ergueram suas vozes em louvor, e em um só clamor, pediram a intervenção divina. A batalha explodiu, e a poeira foi levantada sobre as muralhas que estavam ainda em construção. Neemias, lutando ao lado de seus irmãos, sentiu o poder daquela unidade, uma afronta às designações do inimigo. Lutem por suas famílias. Lutem por suas casas, exclamou ele, cortando o ar com sua espada, onde o brilho do metal refletia a luz que se entranhava nas nuvens pesadas. Por horas, a luta se desenrolou, cada golpe, uma declaração de fé, cada queda do inimigo, um passo mais perto da vitória. Entretanto, em meio ao estrondo da batalha, Neemias sentiu sua força começar a esvair-se. Ele não estava apenas batalhando fisicamente, mas suas orações fervorosas e a luta interior sobre a fé e o medo pareciam se confundir com os gritos de guerra. Ó Senhor, não permita que nossa esperança se desfaça. A tua mão está conosco, ele implorava silenciosamente entre as investidas. Mas a noite não se desvanecia facilmente.
Enquanto cansados e feridos, o povo se reagrupava, uma nuvem de incerteza começou a se formar entre eles, e sussurros de dúvida começaram a permeá-los. Será que realmente conseguiremos? Seremos capazes de resistir? Nesses momentos de fraqueza, Neemias teve que lembrar a eles que as muralhas não eram apenas pedras e argamassa, mas sim um testemunho do poder de Deus. Recordem as palavras do Salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos 1:2-7-1. Neemias disse, sua voz ecoando com um fervor renovado: ergam suas vozes. Clamem ao Senhor. Vamos unir nossos corações e pedir a Ele que faça algo novo. Finalmente, uma chama de esperança revigorou as almas cansadas, e um novo ímpeto de coragem e fé se acendeu entre o povo. No clamor por ajuda, vários se juntaram a Neemias, decididos a depender do auxílio divino. Enquanto a batalha se intensificava e o clamor do povo ressoava nos céus, um novo sinal foi avistado ao longe, uma sombra que se movia velozmente através da escuridão. A luz da manhã não estava longe, e com ela, uma revelação inesperada poderia ser próxima. O que o Senhor estava prestes a manifestar? Que transformação estava em jogo não apenas nas muralhas, mas no coração do povo? O reino das trevas seria fraco diante da luz que surgia com o novo dia, revelando o desígnio soberano de Deus para a redenção de Jerusalém e de seu povo. Enquanto o clamor fervoroso do povo ecoava sobre as muralhas de Jerusalém, e as sombras da noite tremulavam sob a pressão do combate, uma luz tênue começou a romper a escuridão. Refletindo-se nos escudos e nas lâminas, a luz da alvorada não era apenas um sinal de um novo dia, mas um símbolo de esperança e renascimento. Neemias, respirando pesadamente com a armadura manchada, levantou os olhos e viu a transformação que a iluminação trazia não só no ambiente, mas também nas almas dos que o cercavam. Ele sentiu a força revigorada em cada um de seus irmãos, o mesmo espírito de ousadia que habita os corações dos valentes, reanimando a determinação daquelas almas dedicadas. Vejam, exclamou Neemias, sua voz carregada de fervor. O Senhor está conosco. A luz do Senhor brilha sobre nós, e mesmo que as trevas se levantem, não temeremos. Ainda que um exército me cercasse, não temeria coração algum, ainda que contra mim se levantasse guerra, nisso confiaria. Salmos 27:3. Com os olhos voltados para a luz crescente, Neemias uniu seu povo em oração. Clamem ao Senhor, e Ele responderá. Que esta batalha seja um testemunho da sua fidelidade. Levantem suas vozes, pois a vitória é do nosso Deus. O povo, repleto de renovada coragem, ergueu os braços ao céu, clamando, Senhor dos exércitos, nosso Deus, guie nossos passos e fortaleça nossas mãos. E assim, à medida que a luz da manhã se intensificava, um aspecto sobrenatural começou a manifestar-se no campo de batalha. As forças de Sambalate, antes decididas, agora hesitaram. Um arrepio ponderoso percorreu suas fileiras, à medida que o som de vozes angelicais parecia ressoar nas brisas mornas da manhã. O inimigo sentiu-se intimidado, nem mais por suas armas ou pela ferocidade de Neemias, mas pela presença inegável de um Deus que lutava ao lado de seu povo. Com um movimento decisivo, Neemias avançou à frente, espada em punho, seus olhos fixos em Sambalate. Ele sabia que a batalha não era só um embate físico, mas também uma luta espiritual. Esta luta é do Senhor, bradou, estendendo a mão como se pudesse tocar a força invisível que o cercava. Um levante de fé assolou suas tropas, e em uníssono, gritaram de clamor e unidade. Nesse clamor, a unidade de Jerusalém não ficou restrita apenas ao campo de batalha. As promessas de Deus começaram a se tornar realidade em corações restaurados, abrindo os olhos de muitos que testemunhavam a valentia e fé inabalável. Aqueles que antes estavam divididos agora estavam unidos sob um só propósito, a reconstituição de Jerusalém, não apenas como uma cidade de pedras, mas como o povo escolhido de Deus. Entretanto, em meio a essa onda de coragem, uma nova nuvem de incertezas surgiu. Neemias, imerso naquele fervor espiritual, pressentia que algo mais estava em movimento. Ele se lembrou das palavras do Senhor, assim diz o Senhor, quando passarem pelas águas, estarei com vocês, e quando pelos rios, eles não os submergirão. Isaías 43:2.
Essa promessa de proteção o fez sentir um peso e uma responsabilidade mais profundos. E, à medida que direcionava o povo em oração, ele vislumbrou uma sombra à distância, se destacando do resto das tropas inimigas, um emissário de desespero e dúvida. Quem é aquele? Sussurrou aos que estavam próximos. O povo acalmou-se e todos os olhos se voltaram para o horizonte. Seria um porta-voz da rendição ou um novo desafio que se levantava? As muralhas de Jerusalém estavam prestes a testemunhar não somente a perseverança de seu povo, mas também a entrega do poder de Deus em ação. Como um prego que ainda não havia sido batido e uma porta que estava prestes a se abrir, o desígnio do Senhor se aproximava, prestes a revelar algo magnífico e sobrenatural. Qual seria a resposta de Jerusalém a este novo desafio? Qual a resposta do céu a essa incansável batalha pela redenção? O plano soberano de Deus estava prestes a se manifestar em toda a sua plenitude, e a história não tomar um rumo comum, mas se desdobrar em glórias que somente ele poderia realizar. À medida que o brilho do sol se intensificava, a confirmação de que a batalha se aproximava de um clímax espiritual e físico se tornava inegável. Neemias olhou mais uma vez para a figura que surgia no horizonte. Aquela sombra, aparentemente insignificante à primeira vista, parecia feita de esperança e desespero em igual medida. O emissário caminhava lentamente, como se cada passo levasse a um destino irrevogável. Com um gesto firme, Neemias ordenou que suas fileiras se preparassem. Filhos de Israel, estejam prontos. O Senhor nos uniu para esta causa, e agora, devemos discernir a mensagem que nos será trazida, exclamou. O murmúrio do povo cresceu e se transformou em um silêncio expectante, onde cada um aguardava ansioso pela revelação do que se desenrolava. A figura à distância, envolta em um manto que balançava nos ventos, finalmente se aproximou. Era um mensageiro enviado por Sambalate, e a expressão em seu rosto era um retrato de preocupação e desconcerto. Ao chegar perto o suficiente, ele parou e se apresentou. Eu sou um mensageiro da região, vindo em nome de Sambalate. Ele busca um acordo que evitará mais derramamento de sangue. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Neemias sentiu um aperto no coração. O temor e a dúvida pareciam querer se infiltrar novamente nas mentes dos capitães e soldados. O que mais deseja Sambalate? Perguntou Neemias, sua voz decidida, mas não isenta de uma pitada de preocupação. Ele oferece paz. Um cessar-fogo em troca de um reconhecimento do domínio de sua autoridade sobre Jerusalém. O temor nunca se dissipará completamente enquanto vocês continuarem a resistir. Ele propõe que se unam sob sua liderança e assim, não haverá mais combate, respondeu o mensageiro, as palavras pulsando de um lado para outro entre o medo e a esperança. Neemias olhou para o povo, percebendo o conflito interno que surgia em cada rosto. Ele sabia que a pressão para dobrar-se ao inimigo seria forte, mas a integridade do propósito de Deus estava em jogo. Finalmente, ele se ergueu, com espírito firme e voz potente, aquele que começou uma boa obra em nós a completará até o dia de Cristo Jesus, Filipenses 1:6. Ele continuou, não podemos negociar com o temor, nem muito menos com a dúvida. Somos um povo chamado para viver fielmente numa aliança com o nosso Deus. O Senhor prometeu que a terra que pisarmos será nossa, e assim deve ser. Ao escutar essas palavras, uma onda de determinação tomou conta do povo. Um clamor de fé subiu aos céus. Alguns haviam começado a suspeitar de que operações celestiais estavam em andamento, enquanto outros se enchiam com a esperança de que, mesmo diante da tumultuada dúvida, Deus se manifestaria. Mas o emissário, percebendo que seu chamado ao reconhecimento não estava produzindo o efeito desejado, hesitou por um momento antes de continuar. Entendam. Sambalate não é tolo. Ele já tomou as providências. Seu exército é numeroso e sedento por batalhas. Ao se oporem a ele, não estarão apenas se colocando em risco, mas também suas famílias e suas posses. Mas Neemias, com uma visão guiada pela certeza da presença de Deus, interrompeu, precisamos lembrar que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Não seremos um povo dominado, nós somos a luz que brilha nas trevas. Viremos as costas para a sombra do temor e focaremos na luz da esperança. O emissário recuou,
percebendo que nenhum argumento poderia calar a fé fervorosa que agora vibrava no coração de Jerusalém. Ele partiu, levando consigo uma advertência velada sobre o que os esperava. E assim, no campo de batalha, enquanto as forças de Sambalate se reuniam, Neemias discernia que a verdadeira batalha era muito mais do que um conflito físico. Era uma guerra espiritual pela alma de seu povo, um teste de fé que os levaria a um divisor de águas em sua história. Enquanto orações fervorosas subiam de Jerusalém, uma estrondosa fúria começava a ser ouvida no horizonte. O céu se obscureceu à medida que as nuvens se aglomeravam, como se os próprios elementos respondessem ao clamor do povo. E então, os ventos começaram a soprar violentamente, como se um poder celestial estivesse prestes a se revelar. Neemias sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo grandioso estava para acontecer, mas a pergunta permanecia pendente: estava Jerusalém pronta para enfrentar a tempestade que se aproximava? O plano soberano de Deus ainda guardava segredos, e a fé do povo seria testada de maneira que eles nunca imaginaram. Que desdobrado propósito divino viria à luz como resultado desta batalha? Somente o tempo revelaria as profundezas da graça e da glória de Deus. O céu ruía em clamor com os ventos tempestuosos, e o coração de Neemias pulsava em resposta à divindade que ecoava através do caos. Ele olhou para o povo que o cercava, soldados pulsando de determinação e cidadãos de Jerusalém apaixonados pela causa. Eram dias de provação, mas também de oportunidades. Cada homem e mulher que se alinhava sob a bandeira de Deus sentia um chamado, um ímpeto sobrenatural que os convocava a enfrentar o inimigo. Ninguém deve temer as ameaças de um homem, cujos dias são contados, mas sim ao Senhor, que nos sustenta e nos resgata. Disse Neemias, sua voz ecoando com a autoridade que ele sabia provir do céu. A fúria dos elementos parecia amplificar sua mensagem, e os rostos que o cercavam iluminavam-se com convicção renovada. Eles eram, de fato, uma luz em meio à escuridão, um povo escolhido que não se renderia à sombra da opressão. Contudo, enquanto os ânimos exaltavam-se, Neemias sentiu uma inquietação em seu espírito. Algo mais profundo estava em jogo, além dos exércitos posicionados à distância. Com um coração atento, ele começou a orar, buscando a direção de Deus. A tempestade, embora amedrontadora, era um símbolo da movimentação divina que se fazia presente. Era como se a própria natureza se unisse ao plano soberano do Senhor. Eis que eu mesmo estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Mateus 28, 20, lembrou-se Neemias, buscando força nas promessas de Deus, enquanto seus olhos reavaliavam o horizonte, onde o exército de Sambalate se preparava. A presença do Senhor se tornou palpável, e uma visão lhe ocorreu, uma coluna de fogo, firme e radiante, descendo sobre o campo de batalha. Neemias sentia o calor da chama, intensificando sua coragem. A batalha não era somente contra carne e sangue, mas também contra as potestades espirituais que operavam nas trevas. Ele percebeu que a verdadeira vitória não residia apenas nas armas físicas, mas na rendição incondicional às ordens divinas. Reunindo seu povo, Neemias proclamou: vamos orar e jejuar, buscando aliança com o nosso Deus. Que cada homem e mulher levante suas vozes ao Senhor. Por meio de nossas orações, invocamos sua intervenção. O povo assentiu em ressonância e se dispôs, cada um comprometendo-se à fervente busca pela presença de Deus. As orações tornaram-se um clamor uníssono, uma sinfonia de anseios e súplica. Enquanto isso, do outro lado, as forças de Sambalate, confiantes e arrogantes, preparavam-se para a guerra, incapazes de perceber que estavam prestes a enfrentar não apenas homens, mas a fúria do próprio Deus. Naquela noite, as estrelas começaram a se alinhar, e uma paz inexplicável começou a descer sobre Jerusalém. A intensidade do temor e da dúvida começou a dissipar-se, como o nevoeiro ao amanhecer. No entanto, a tensão não estava abandonando o campo de batalha. Como um relâmpago cortando os céus escuros, uma confirmação e um aviso formaram-se em Neemias. Ele compreendeu que grandes derrotas estavam à espreita, mas também que também havia uma nova esperança que deveria ser proclamada. No dia em que Sambalate se aproximar, e o exército anseiar pela vitória sobre nós, lembrem-se, não é por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6.
Enquanto a noite se aprofundava, um movimento começava a surgir no coração de Neemias. Ele sabia que cada passo que davam rumo ao pacto com o Senhor os tornaria invencíveis. Mas, assim como uma onda que se ergue antes de quebrar, um aviso profundo ecoava em seu coração. O real teste estava ainda por vir, e a verdadeira revelação do plano soberano de Deus estava prestes a emergir, tecendo os fios da fé através da escuridão. Assim, ele se preparou, ciente de que, independentemente do que estava para acontecer, Deus iria cumprir suas promessas. Que desdobramentos estavam por vir, e que segredos se revelariam, apenas o tempo e a fidelidade ao Senhor iriam mostrar. E o amanhecer chegou, trazendo consigo uma luz tênue que se infiltra entre as nuvens gélidas. Neemias, com os olhos fixos na saída da cidade, sabia que o dia prometia não ser comum. Ele ergueu suas mãos aos céus e ofereceu uma última oração, buscando o encorajamento divino. Ó Senhor, nesse dia de prova, fortaleça meu coração e o do teu povo. As palavras de Neemias ecoavam nas mentes do povo ao seu redor. Cada homem e mulher, em suas vestes simples, tinha o semblante ajustado em resignação e determinação. A cidade, antes em ruínas, parecia agora pulsar com uma nova vida, à medida que as promessas de Deus se entrelaçavam com a fé do povo. Estavam prontos para enfrentar o inimigo, não apenas como guerreiros armados, mas como portadores da verdade divina. Quando o dia se fez pleno, o exército de Sambalate avançou. Eram muitos e armados com a força do orgulho humano, mas Neemias não se deixou abalar. Ele olhou para a multidão diante de si e proclamou: reúnam-se ao meu redor, pois devemos estar juntos. Que não haja lugar para o medo entre nós, pois a nossa confiança está firmada no Senhor dos Exércitos. E assim, cantaram um cântico de adoração, um clamor a Deus para que suas promessas fossem manifestadas. As vozes ressoavam como um trono sagrado, criando um escudo ao redor da cidade. Ao longe, Sambalate e seus generais ridicularizavam os valentes de Jerusalém. Parecem formigas diante da nossa força. Que pode esse povo, senão um bando de deserdados? Eles riam, mas as palavras de desdém não atingiram os corações que estavam arraigados em fé. Neemias, percebendo o desprezo do inimigo, lembrou-se das palavras do Senhor: não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é o que vai convosco, para pelejar por vós contra os vossos inimigos, e para vos salvar. Deuteronômio 20:4. A batalha começou. Lançaram-se flechas e brados desaforados ecoavam. Mas Neemias não permitiu que a dúvida penetrasse em seu espírito. Ele estava atento às instruções que recebeu na noite anterior, e pelo espírito, discerniu o que deveria ser feito. Ele designou os homens com espadas e lança, mas também os preparou para orar e lutar de joelhos. Cada gesto de fé feito sob as ameaças do oponente transformava-se em um ponte para o auxílio divino. Assim, a luta prosseguiu, a poeira ardente da batalha subindo e caindo como uma cortina sobre o campo hostil. Neemias, no meio da agitação, viu um soldado cair, não por golpe de espada, mas pela força do desânimo. Com determinação, ele se aproximou, e ao falar ao seu lado, as palavras ardiam com poder: levante-se. O Senhor não nos abandonou. E assim, o homem levantou-se, revigorado pela coragem contagiante de Neemias. A confiança começou a se espalhar como fogo, e os guerreiros foram alimentados por uma coragem que não vinha do homem, mas do Deus dos exércitos. Sambalate, percebendo a resistência, ficou furioso, e os ecos de sua ira ressoaram através do campo de batalha. Então, enquanto a luta continuava, uma nuvem negra começou a se formar sobre o campo, e o céu, que antes parecia cúmplice dos opressores, começou a tremer. Neemias olhou para cima e compreendeu que a batalha não era apenas física, era uma guerra espiritual. Ele se pôs de joelhos, gritando em intercessão ao Senhor, e um profundo entendimento decorreu de seu clamor. Um fragor retumbante sacudiu a terra, como se os céus respondessem ao grito de um povo que, tendo fé, buscava no Senhor a sua mão poderosa. E assim o pânico começou a tomar conta do exército inimigo. Mas ainda havia algo mais profundo a ser revelado. Um novo aviso começou a vibrar no coração de Neemias. Enquanto a tempestade se intensificava, ele sentiu a presença de algo mais, a certeza de que um plano maior se desdobrava.
Ele estava prestes a entender o que Deus realmente pretendia. Diante de nós está a oportunidade de mostrar a glória do Senhor. Lembrem-se, antes de tudo, de quem somos, exclamou Neemias, e no fundo de seu ser, a revelação divina começou a tomar forma. O que aguardava o povo de Deus estava além da vitória física, era uma transformação de alma que moldaria sua essência. E lá, no epicentro da batalha, Neemias compreendeu algo essencial: o plano soberano e eterno de Deus estava prestes a ser manifestado, um novo capítulo sendo escrito, e com ele, uma revelação que poderia mudar tudo. Então, ele se reconcentrou, ciente de que a vitória estava mais próxima do que jamais poderiam imaginar. Com o céu retumbando e a batalha travando-se ao redor de Jerusalém, Neemias, cheio de vigor renovado, percebeu que o momento de transformação estava se aproximando. As correntes de opressão e ceticismo que cercavam o povo pareciam agora mais fracas, desmoronando sob a pressão de uma fé emergente. Enquanto o calor da luta aumentava, os homens e mulheres de Jerusalém agora se tornavam uma verdadeira força, empunhando suas espadas entrelaçadas com a oração. Sejam valentes! O Senhor nos é um escudo e fortaleza, bradou Neemias, suas palavras cortando através do clamor e da confusão. Ele não apenas liderou a batalha, mas também guiou o povo em ferventes súplicas a Deus, clamando ao Senhor por intervenção divina. E com o clamor uníssono do povo em seu coração, Neemias sentiu uma promessa vibrar entre eles. Era como se as nuvens escuras acima anunciassem a relação entre a luta e a redenção. Senhor, não só nos dá força para estas muralhas, mas de uma nova fundação em ti. Que cada golpe contra o inimigo seja um testemunho de tua fidelidade. Orou Neemias, enquanto seu espírito fervia de expectativa. Nesse instante, uma onda de luz irrompeu sobre o campo de batalha, e os ousados guerreiros de Jerusalém começaram a notar a mudança. Uma sensação palpável de encorajamento invadiu seus corações enquanto o medo dissipava-se e a coragem florescia. O exército inimigo, antes confiante, mostrava sinais de desespero. Os rostos de Sanbalate e Tobias tornaram-se marcados pela incredulidade, enquanto suas tropas hesitavam. Foi então que uma voz divina soou no coração de Neemias, como um sussurro penetrante: o plano que tenho para o meu povo é de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Ele sabia que a verdadeira batalha não era apenas pela reconstrução física de Jerusalém, mas pela restauração espiritual de todo um povo. Com um novo fervor, Neemias dirigiu o povo em uma oração de rendição. Clamemos ao Deus que nos libertou do Egito, que fez parar as águas do Jordão e sustentou o nosso povo no deserto. Ele é fiel até o fim, exclamou ele, e juntos, ergueram vozes em louvor, a música ressoando como um manto sobre a cidade. O céu pareceria responder ao fervor do povo, e as nuvens trementes agora traziam ventos de mudança. Como um sinal do arrependimento e da rendição ao Senhor, o próprio terreno sob os pés de Neemias começou a vibrar. Esta é a nossa hora. A luta é do Senhor. Bradou, enquanto os olhos dele se encontravam com os de cada soldado, todos reunidos em um propósito divino. E em um instante, a tempestade que se formava no céu convergiu sobre as forças de Sanbalate. Relâmpagos cortavam os céus, e um estrondo de trovão ensurdecedor reverberou. O exército de Sanbalate começou a desmoronar, aterrorizado, incapaz de resistir à presença poderosa de Deus que agora se manifestava em favor de seu povo. O clamor de Neemias ressoava: vamos avançar. Não temam. O Senhor dos exércitos é conosco, e ele lutará por nós. Aquela declaração não era apenas uma afirmação de fé, mas a própria expressão do plano soberano de Deus, sendo revelado na batalha. As forças de Jerusalém avançaram, não com espadas e lanças, mas com a força da fé e a promessa de um Deus que nunca abandona aqueles que confiam nele. A batalha que antes era apenas física transformou-se em um testemunho de fé e renascimento espiritual. Pois na medida em que o sol começava a nascer, iluminando as ruínas da cidade, os olhos dos israelitas começaram a entender que a luta era, na verdade, um portal para a redenção e que a restauração espiritual estava prestes a acontecer. No momento culminante, Neemias ergueu-se e proclamou: esta vitória não é apenas sobre um território, mas sobre as correntes que lançaram o povo ao desânimo. O que Deus está prestes a revelar não transformará apenas muros,
mas nossos corações. Enquanto as tropas inimigas se dispersavam e o povo de Jerusalém triunfava, o coração de Neemias pulsava de gratidão. No entanto, uma profunda revelação ainda estava por vir, um novo plano soberano de Deus que aguardava para ser manifesto e que mudaria o destino de Jerusalém para sempre. As promessas de Deus estavam se desdobrando, e a cidade não seria mais apenas a soma de suas paredes, mas um exemplo da fé inabalável de um povo que havia decidido confiar em seu Deus, mesmo diante das tempestades mais severas. O que mais estaria por vir neste novo capítulo de entusiasmo e esperança? A história de Jerusalém e o clamor do povo de Deus estavam prestes a ver vislumbres do extraordinário, conforme o plano divino se desenrolava ainda mais diante de seus olhos.